Amém, irmãos? Mas vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 143. Vamos lá. Alguns versículos deste salmo relacionados a algumas ideias da pregação. 143. Vamos ver os versículos 1, 4, 5 e 6. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. 4. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê perturbado. 5. Lembre dos dias de outrora, pensa em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. E o versículo 6, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Esse salmo tem a ver com o que, irmãos? Com aqueles que são salvos. A pregação vai falar da obra da regeneração do Senhor. A obra da regeneração. Ou seja, quando Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Vamos também ver, irmãos, Salmo 104. Voltando aqui, Salmo 104. Versículo 1, 7 e 8. Vou ler esses versículos. Ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. E o 7 diz: a tua repreensão fugiram a voz do teu trovão bater em retirada. E o 8 diz: elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que eles havias preparado. Agora, irmãos, vamos para Ezequiel 36. Vamos lá. Ezequiel 36. Do 22 ao 28. Aí, Ezequiel 36. Este versículo, esses versículos de Ezequiel, ele fala da regeneração que Jesus falou para Nicodemos. Ele fala do novo nascimento. Então é como se fosse a perspectiva do Antigo Testamento para o novo nascimento. Que no novo, Jesus chama de nascer de novo. Vamos lá ver esse versículo atentamente, que ele, junto com João 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos, é o versículo principal da pregação. Ele diz: dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós. Preste atenção aqui, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra,
e vos darei o coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitarei na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Amém. Vamos, irmãos, para João 3. João 3. Só do 1 a 8. Pronto. Aqui todos nós vamos ler. Pronto. Começando no 1 e todos leem juntamente. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém. Vamos orar, irmãos, entregando a pregação do Senhor ao Espírito Santo, que nos abençoe com ela e também nos santifique e salve porventura aqueles que porventura não estão na salvação. Orem, Pai Cristo, estamos aqui na tua presença, te agradecendo por tua palavra. Sabemos que é a verdade, que é Espírito e é vida. Também te entregamos essa palavra para a tua glória. Sabemos que ela não volta vazia. Com certeza, tu disseste isso no livro do profeta Isaías, que a tua palavra não volta vazia e faz aquilo que está dentro do teu propósito. Então abençoa-nos com a tua palavra, abençoa todos que aqui chegaram, salva, santifica, perdoa e perdoa nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, Riejance era um caçador de homens. Embora fosse holandês, trabalhou com os nazistas alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Riejance foi o que chama de um colaborador do nazismo. Como se devem lembrar, os nazistas invadiram os Países Baixos em 1940 e ocuparam estes países até que os soldados canadenses libertaram o país em 1945. Durante o período da ocupação, os nazistas confiaram em colaboradores holandeses como Riejance para manter o seu regime de terror. Riejance trabalhou com os nazistas na caça às pessoas que trabalhavam para a resistência contra o nazismo. O underground foi um movimento da resistência. Por causa de Riejance, muitos soldados da resistência holandesa foram capturados e mortos pelos nazistas. Ele era bom no que fazia. Como resultado, ele era muito temido e odiado por muitos holandeses.
Mas após o fim da guerra, Jansen foi preso pelo governo holandês, foi levado a julgamento por crime de guerra. Ele foi considerado culpado e condenado à morte por fuzilamento. A mãe de uma de suas vítimas leu sobre sua sentença de morte no jornal. Ela era uma cristã. Embora Jansen lhe tivesse causado tanto sofrimento, ela sentiu compaixão dele. Ela lhe enviou uma Bíblia e uma carta com palavras fortes, na qual lhe apresentava o Evangelho e o exortava a se arrepender antes que fosse tarde demais. Algum tempo antes de enfrentar o pelotão de fuzilamento, um dos mais notórios criminosos da guerra holandesa se arrependeu de seus pecados e acreditou em Cristo. Um dia antes de morrer, um evangelista veio visitá-lo e ouviu seu testemunho. O evangelista leu as escrituras com ele e orou com ele. Na manhã seguinte, o evangelista foi com Jansen até a clareira na floresta, onde ele seria executado. Jansen estava vendado e amarrado a um poste. Suas últimas palavras foram ditas em voz alta para que todos ouvissem. Ele confessou: Senhor Jesus, através da venda eu te vejo. Eu te vejo pregado na cruz pelos meus pecados. Sim, Senhor Jesus, eu te vejo pela fé. Então os tiros soaram. Ao longo da história, há muitas histórias dramáticas de conversões, como a de Richard Jansen. Muitas vezes uma pessoa má e perversa se volta para Jesus Cristo, deixando todos ao seu redor surpresos. Surpresos com a mudança, com essa mudança milagrosa. Mas como acontece essa mudança? Olha aí. Como alguém deixa de ser um miserável pecador, um perverso pecador, um colaborador nazista, e se torna um filho de Deus através de Jesus? A resposta começa com Deus, irmãos, dando à pessoa um novo coração, dando à pessoa a nova vida de Cristo. As Escrituras falam de maneira diferente sobre essa mudança. Sobre essa mudança principal e necessária. Ela chama de regeneração. Ela chama de nascer de novo. Ela chama de nova criação. E ela chama de nascer do alto. Olha aí, nascer de novo quer dizer nascer do alto. São as palavras que a Bíblia usa para falar dessa obra de Deus na salvação do pecador. Seja como for que falemos sobre isso, é claro que não há esperança de salvação sem essa mudança. Vejam, atentem, não há esperança de salvação sem a regeneração. A menos que Deus lhe dê um novo coração, você não poderá abandonar seus pecados. Você não poderá crer em Cristo e ser salvo. Essas verdades estão diante de nós esta noite no Evangelho segundo João. Estamos analisando esta passagem crucial em que Nicodemos, um líder dos judeus, vai a Jesus, um professor para outro professor. Mas é Nicodemos quem é ensinado por Cristo. Jesus ensina a Nicodemos e a nós sobre a necessidade vital do novo nascimento. Olha aí. Para que a pessoa tenha a vida eterna. Olha aí. Jesus diz enfaticamente: necessário vos é nascer de novo. Ou importa-vos nascer de novo. Então, irmãos, eu prego a vocês a palavra de Deus que diz:
necessário vos é nascer de novo. Nós vamos veremos o notável. Primeiro, a confissão de um fariseu. Segundo, a reivindicação de Cristo como enviado de Deus e filho de Deus. Terceiro, a confissão que resultou. Um mestre dos judeus precisava nascer do alto. E quarto, um esclarecimento. Jesus explica a necessidade espiritual de nascer do alto. Então, irmãos, nosso Senhor Jesus veio a Jerusalém para a Páscoa. Enquanto ele estava lá, ele limpou o templo. De acordo com a nossa passagem anterior, capítulo 2 de João, Jesus também fez outros sinais em Jerusalém. Ele havia realizado milagre de cura, por exemplo. Na última parte do capítulo 2, somos informados de que isso fez com que muitos acreditassem em Cristo. Olha aí. Contudo, esta não era uma fé verdadeira e salvadora. Consequentemente, ele se conteve deles, porque Cristo sabia o que realmente estava acontecendo em seus corações. Ele não se confiou a eles. Ele não lhe deu a revelação completa de quem era ele e o que veio a fazer. O capítulo 2 termina com as palavras, acho que nós conhecemos essas palavras, que diz, porque ele mesmo sabia o que havia no coração do homem. Jesus disse isso. Jesus tem o poder de olhar dentro da alma das pessoas e ver o que há lá. Ele vê se há fé ou não. Ele sabe quem está morto ou quem está vivo. Ele mesmo sabia o que havia no homem. Olha aqui. Agora o capítulo 3 começa com um homem em particular. A verdade geral encontrada no final do capítulo 2 é aplicada a um homem específico. Esse homem específico era um fariseu chamado Nicodemos. O Espírito é muito específico sobre a identidade deste homem e por uma razão. Nicodemos não era apenas um judeu normal. Ele era um fariseu. Ele faz parte da liderança religiosa dos judeus. Ele é um líder influente e governante dos judeus. Os fariseus eram conhecidos por serem ortodoxos no segmento do ensino bíblico, certamente muito mais do que os saduceus. Contudo, a ênfase dos fariseus estava em conquistar o seu lugar diante de Deus através das suas obras. Olha aqui. Eles disseram que você poderia ir para o céu quando morresse, se fizesse o possível para obedecer às leis de Deus. Por lei de Deus, eles não apenas queriam dizer o que estava realmente escrito no Antigo Testamento, mas ele estava também falando da tradição do judaísmo. Olha aqui. Para ir para o céu, você teria que obedecer os mandamentos e também a tradição religiosa do judaísmo. Para os fariseus, tratava de seguir exigências religiosas externas. Se você fosse uma boa pessoa neste mundo, você entraria no céu. Foi o que Nicodemos também pensava. Era o que Nicodemos também pensava, olha aí. Nicodemos veio a Jesus, diz o versículo 2. Não sabemos quais foram as suas motivações. Talvez ele estivesse intrigado com o que ouvia e via de Jesus. O versículo 2 diz, olha aqui. Este de noite foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém
podes fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Olha aqui. Talvez ele tenha sido enviado pelos outros fariseus do Sinédrio para investigar Jesus. Olha aí. Talvez ele estivesse intrigado com o que ouvia e via de Jesus. Essas são possibilidades, irmão, mas não podemos adivinhar, porque as Escrituras não dizem literalmente qual a intenção de Nicodemos. Também não sabemos porque ele veio à noite. Houve especulações sobre isto. Possivelmente ele estava com medo de ser visto com Jesus. Essa seria especialmente o caso se ele estivesse lá por sua própria conta. Mas também pode ser que ele tenha vindo à noite, porque era um horário mais tranquilo, para ter uma conversa cara a cara com Jesus. Este detalhe também poderia ser incluído, porque se enquadra na condição espiritual de Nicodemos. No capítulo 1, o Espírito Santo nos lembra que Jesus é a luz que brilha nas trevas, você lembra? Aí vem Nicodemos e o tempo da sua vinda reflete o estado do seu coração. Jesus está prestes a lançar alguma luz na noite da sua alma. Mas primeiro vem a notável confissão deste homem. Ele se dirige a Jesus como um colega rabino. Ele mostrou-lhe o devido respeito, embora Jesus venha da Galileia e não tenha nenhum curso religioso. Ele e seus companheiros fariseus viram os sinais que Jesus realizou. Novamente, esta não é apenas a purificação do templo, mas também as curas e outros milagres. Tudo isso deixou uma impressão muito forte nos fariseus. Eles sabem que essas coisas não poderiam ser feitas por qualquer um. Então Nicodemos diz: sabemos que você é um professor vindo de Deus. Olha aí. Ou seja, sabemos que você é alguém especial, sabemos que você é alguém diferente, alguém com aprovação divina. Ele reconheceu no final do versículo 2 que Deus estava com Jesus. Essa confissão, irmãos, é digna de nota. Isso nos diz duas coisas. Conta-nos que Nicodemos e os outros fariseus sabiam em seus corações que Jesus estava em uma missão divina. Isso não significa que eles sabiam que ele era propriamente o Messias, ou que era realmente divino, ou seja, o Salvador. Mas eles sabiam que ele tinha um chamado de Deus. Embora mais tarde digam que ele é afiliado a Satanás, você se lembra? Em seus corações eles sabem o contrário. Há um conflito entre as suas palavras e o que eles sabem ser verdade em seus corações. Isso ilustra, irmãos, o que Paulo diz em Romanos 1. Presta atenção, Romanos 1. Paulo diz que todos os incrédulos sabem que Deus existe. E estes incrédulos sabem que Deus vai julgá-los. Mas ele suprime esta verdade pela injustiça. Você lembra que fala isso em Romanos 1, a partir do 18. Eles não querem reconhecer isso abertamente, mas aqui, no seu tranquilo encontro noturno com Jesus, Nicodemos admite isso. A verdade vem à tona. Será que Nicodemos já estava crendo em Cristo para a salvação? A outra coisa que aprendemos, irmão, no versículo 2, é que Nicodemos diz aqui, o que Nicodemos diz aqui não é suficiente. Não basta admitir que Jesus é um mestre vindo da parte de Deus. Não basta dizer que Jesus está do lado de Deus.
Isso não é a fé salvadora. Ele está no caminho certo, mas quem diz isso ainda não está aonde precisa estar. O homem, o pecador, precisa sair do estado de morte para o estado de vida. Sabemos disso pela forma como Jesus responde à confissão de Nicodemos. Ele não diz para Nicodemos: ah, que bom, você está aonde precisa estar agora. Não, em vez disso ele vai mais fundo, ilude que Nicodemos ainda precisa de algo vitalmente necessário. Também para as pessoas de hoje, incluindo nós, não basta apenas dizer que Jesus é um grande mestre. Irmãos e irmãs, não basta reconhecer algumas verdades sobre Jesus. Não basta dizer que você o respeita. Você pode dizer todas essas coisas e como Nicodemos ainda está nas trevas. É necessário algo mais. Temos que ir mais longe e ouvir como Cristo ensina a necessidade de nascer de novo para ser salvo. Sua resposta, irmão, começa no versículo 3. Vale a pena notar que o Espírito Santo diz que Jesus lhe respondeu. Olha aí. Jesus disse no versículo 3, vamos ver. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vejam aí. Jesus sabe o que há no coração de Nicodemos. Ele sabe como o fariseu pensa. E é isso que traz suas palavras no versículo 3. Ele sabe que um fariseu pensa que entrará no reino de Deus sendo um obediente observador da lei. Olha aqui. Contanto que um fariseu preencha todos os requisitos, ele pensa que terá a vida eterna na presença de Deus. Um fariseu como Nicodemos pensa que suas realizações o levarão para Deus. Deus verá o bem que ele fez e o recompensará com a vida eterna. Essa ilusão, irmãos, é o que vive no coração de um fariseu. E Jesus sabia disso. E respondeu de acordo com o que ele sabia que estava no coração de Nicodemos. Também hoje muitos pensam assim. Pensam que serão salvos porque faz alguma coisa boa. Ele não está respondendo a uma pergunta, mas respondendo a um coração que entende tudo errado. Ele quem? Jesus. A resposta de Jesus começa, ele diz: em verdade, no original, isso significa amém, amém. Isso significa que Cristo não está brincando, olha aí, não está dando um enigma para Nicodemos. Isso, irmão, é mortalmente sério, olha aqui. Isso é mortalmente sério, Jesus quer dizer. Nicodemos, isso é um caso de vida ou morte. Foi para Nicodemos e é para todos nós aqui esta noite. Você tem que levar Jesus a sério. Ele diz: a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. A menos que você nasça da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Esta é a afirmação notável de Cristo. Precisamos agora entender com cuidado essa resposta de Cristo para Nicodemos. Jesus está falando sobre ver o reino de Deus. Olha aqui.
ver o reino de Deus. No versículo 5 ele usa uma expressão semelhante: entrar no reino de Deus. Essa é uma maneira judaica de falar da vida eterna. Ver ou entrar no reino de Deus significa experimentar a vida que dura para sempre, estando na presença de Deus. Olha aí. Significa viver sob o seu governo para todo sempre, aqui e na eternidade. Jesus está falando sobre a salvação. Regeneração é salvação. Se você quiser ser salvo, algo deve acontecer. Vamos ver. Esse algo, irmãos, é nascer de novo. Também essa palavra no grego, significa nascer de cima. Olha aí. E isto é verdade. A palavra grega aqui tem um duplo sentido, ou seja, nascer de novo e nascer do alto. Tradicionalmente, a tradução é nascer de novo, mas temos que reconhecer que também significa nascer do alto. Eu acho que você poderia até combinar os termos e dizer nascer de novo do alto. Ou seja, o pecador precisa nascer de novo do alto, nascer de novo de Deus. Esta expressão fala de um novo nascimento que vem de Deus. Para usar uma linguagem mais teológica, isso se refere à regeneração. Olha aí. Refere-se ao que acontece para que uma pessoa se arrependa e creia, olha aí, em Jesus Cristo, no início da sua caminhada de fé. Para que ela se arrependa e creia, ela tem que ser regenerada. Então, nascer de novo é regeneração. Aqui precisamos fazer uma pausa e esclarecer alguns assuntos. O que Cristo está falando aqui é sobre a regeneração inicial. Nascer de novo pelo Espírito de Deus. Agora, às vezes, as pessoas reformadas, atenção, falam sobre a regeneração e nascer de novo de uma maneira diferente. Às vezes usamos essa palavra para nos referirmos à santificação. Mas isso é um equívoco. Santificação é o processo contínuo de se tornar santo. Aí, o que é santificação? Processo contínuo de se tornar santo. Assim, às vezes, os crentes reformados falam sobre regeneração como um processo diário. Contudo, não é isso que Jesus está dizendo. Não é como se Nicodemos já fosse um crente, olha aí, e apenas precisasse ser regenerado todos os dias no processo contínuo para ser santo. Não, ele precisava daquela regeneração inicial. Ele tinha um coração que estava morto, ele precisava ser substituído por um coração vivo. Ele tinha uma natureza morta no pecado que precisava ser substituída por uma nova natureza. Olha aí, regeneração é nova natureza. Aí, é uma obra instantânea da graça de Deus no pecador para a salvação. Ele tinha uma natureza morta no pecado e precisava ser substituída por uma nova natureza. Cristo está falando aqui sobre a regeneração como algo que acontece a uma pessoa num determinado momento. Creio que você vai entender. Um bebê nasce ou não nasce. Isso é regeneração. Ou você nasce, ou você está morto. Ou você não nasce. Regeneração quer dizer nascer de novo.
Então você não pode nascer e continuar nascendo. Da mesma forma, uma pessoa nasce de novo, ou não. Não é tanto um processo, mas é um evento único, do qual Jesus está falando. Nascer de novo é um evento único, dado por Deus no início da salvação. E quem nasceu de novo, ele vai fazer a vontade de Deus. Aqui. Quem nasceu de novo, porque alguns abandonaram a fé, porque não nasceram de novo. Amados, esse evento deve ser uma realidade para qualquer pessoa cristã. Olha aqui. Você não pode tomar posse de Cristo, você não pode crer em Cristo, a menos que você nasça do alto. Jesus disse isso sim em João também 1, ele disse: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja que Jesus já falou da regeneração. Ele disse: os que creram foram os que nasceram de Deus. Sempre surgem dúvidas, irmão, sobre a regeneração. Olha aí. Uma pergunta comum é: você precisa ser capaz de identificar quando você foi regenerado? Algumas pessoas podem identificar o dia, outras não podem, mas isso não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a sua fé perseverante. Olha o que vai fazer a diferença. O que vai saber se você foi regenerado, se você nasceu de novo, é a sua perseverança com Deus. Olha aqui. Mas o importante é que Jesus diz: você precisa nascer de novo. Ou se você já nasceu de novo, você está salvo. Pronto. Não há dúvida. Não há dúvida aqui. Então, a outra questão que pode surgir é: como você sabe se foi regenerado? Como você sabe se nasceu de novo? Se avançarmos para o versículo 8, por um momento, você verá o efeito. Vamos lá, versículo 8. Vamos lá, irmãos. No 7 ele diz: não te admire eu te dizer, importa vou nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Vamos lá. A primeira e mais importante coisa, irmão, que vem, por favor, com a regeneração é a fé. Olha aí, a primeira coisa é a fé. Aí, só creu quem foi regenerado. Jesus disse isso muito claro nos 3 primeiros capítulos de João. Só creu quem foi regenerado. O que resulta da regeneração? A primeira e mais importante coisa é a fé em Jesus Cristo. Você acredita que Ele é seu Salvador? Está mostrando as evidências de quem foi regenerado. Você acredita que Ele é a única esperança para ir para Deus? Você acredita que Ele levou a sua condenação na cruz? Você acredita que Ele viveu uma vida perfeita de obediência para justificar o seu pecado? Se você se apega a Ele e a Ele apenas para a sua salvação, esse será o efeito da regeneração em sua vida.
Em sua graça, Deus lhe deu um novo coração para que você coloque, olha aqui, sua confiança em Jesus. Você pode saber que foi regenerado, olha aqui, quando você crê em Cristo. Quando você crê, você pode saber que foi regenerado. Agora entenda, esta fé tem que ser perseverante. Uma fé que retrocede não é a fé do novo nascimento. Portanto, irmãos, a afirmação notável de Cristo foi que o novo nascimento do alto é necessário para a vida eterna, olha aqui. Mas essa afirmação foi recebida com notável confusão por parte de Nicodemos. Aqui estamos no versículo 4. Nicodemos não entende, talvez não quer entender. Ele ouve, nascer de novo? Será que eu tenho que nascer novamente e voltar para um nascimento físico? Aqui está ele, provavelmente um homem mais velho, e está imaginando a imagem ridícula de um homem velho rastejando de volta para o ventre da sua mãe, para passar novamente pelo processo do nascimento. Que ideia boba! Como pode um homem nascer sendo velho? Disse Nicodemos. Foi uma pergunta genuína ou Nicodemos estava apenas sendo difícil? É difícil, irmão, dizer com certeza, mas tenha em mente que Cristo está falando com alguém que não entende, alguém que está morto. Preste atenção. Porque ele não entende? Porque ele precisa da regeneração. Ele precisa nascer do alto. Ele precisa nascer de novo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 2,14. Vamos ver. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui, Paulo falou. Então Jesus diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Sem nascer de novo, irmãos, os incrédulos não podem compreender verdadeiramente as verdades espirituais. Seus corações e mentes mortos os impedem de compreender essas coisas em um nível mais profundo. Nicodemos ouve falar de nascer de novo e confunde isso com o nascimento físico. Mas Jesus está falando aqui de um nascimento espiritual, que o homem perdeu quando morreu em Adão. Você lembra? Adão. Então, irmãos, o que Jesus está falando agora no final? Nos versículos 5 a 8, Jesus esclarece mais sobre o novo nascimento, que é vitalmente necessário. No versículo 5, ele começa novamente fazendo aquela afirmação: em verdade te digo. Amém, amém. Em outras palavras, Nicodemos, eu não estou lhe dando enigmas engraçados. Isso é totalmente sério. Então ele diz: a menos que alguém nasça da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Jesus agora fala nascer da água e do Espírito. Irmãos, essas palavras são muito debatidas na teologia. Estudiosos e comentaristas basicamente concordam sobre o significado de nascer de novo. Mas quando fala nascer da água e do Espírito, caso totalmente diferente.
Se começarmos com a segunda parte, ele não pode entrar no reino de Deus. E isso está claramente se referindo novamente à vida eterna e à salvação. Portanto, Cristo está falando aqui algo que é vitalmente necessário, olha aí, para qualquer pessoa alcançar a vida eterna. Ela tem que nascer da água e do Espírito. Irmãos, essa água e Espírito é a mesma coisa de dizer nascer de novo. É a obra do Espírito Santo que ele quer dizer. É a mesma coisa sim. São palavras apenas enfáticas. Sinônimos enfáticas. Porque Jesus introduz água aqui. Nós vimos isso em Ezequiel 36. Pode ver que você viu. Uma explicação comum é que a água se refere ao nascimento natural, aludindo talvez ao rompimento da bolsa quando um bebê vem ao mundo. Então a água é basicamente o que chamamos de líquido amniótico. Mas, irmãos, isso não tem sentido. Além disso, seria óbvio que alguém teria que experimentar primeiro o nascimento natural, para depois nascer espiritualmente. Se isso significa isso, o termo é redundante, está afirmando o óbvio. Mas também, irmãos, outra explicação para a água se diz que é o batismo. A água significa que as pessoas não devem apenas ser regeneradas, mas também batizadas. Não é o que o texto está dizendo. Porque nós sabemos, já foi ensinado aqui, que o batismo em si, com água, não salva. O batismo não salva, ele apenas aponta para a salvação, para a regeneração. Mas a instituição do batismo cristão vem depois, de modo que seria uma releitura do texto. Portanto, parece altamente improvável que Jesus esteja falando do batismo. O comentarista De Acaso nos lembra que há 3 coisas que precisam ser lembradas aqui. Primeiro, essa expressão significa algo parecido com o versículo 3. Nascer do alto, nascer de novo. É o mesmo que dizer nascer da água e do Espírito. Então, nascer de novo, nascer do alto é a mesma coisa de dizer nascer da água e do Espírito. Em segundo lugar, a palavrinha de está ligado tanto à água quanto ao Espírito. Isso, irmão, enfatiza uma obra só. Você se lembra? O I. Um conectivo de adição. Quando I, né? Água juntamente com o Espírito, está, né, falando da salvação, do novo nascimento pelo Espírito Santo. Mesma coisa. Finalmente, irmãos, um pouco mais, Jesus confronta Nicodemos por não ter entendido isso. Ele é um professor das Escrituras. Ele é um professor fariseu. Ele é um mestre da lei. Ele é um líder dos judeus. Isso sugere fortemente que deveríamos olhar para o contexto do Antigo Testamento. Vamos lá. Se olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ler as palavras de Ezequiel 36. Foi o que eu falei. Lá encontramos menção tanto ao Espírito Santo quanto à água. A obra do Espírito Santo é descrita como renovação e limpeza. Deus diz em Ezequiel 36, aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficaram limpos de todas as suas impurezas. Aí. Então ele diz, e eu lhe darei um novo coração e um novo espírito, que porei dentro de vocês, e eu removerei o coração de pedra que vocês têm, e lhe darei um coração de carne.
Isso tudo, irmão, significa nascer de novo. Aí, nascer de novo. Ezequiel 36 explica detalhadamente o que é nascer de novo. Esse, irmão, é uma obra do Espírito Santo. Mas veja que também ele diz: e removerei o coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne, e colocarei em vocês o meu Espírito. Olha aí. Quando Deus fala em colocar o Espírito, aqui está falando do processo de santificação. Está aí. Você é regenerado e passará por um processo de santificação. Mas regeneração, assim, instantaneamente não é santificação. Regeneração é trazer da vida, da morte para a vida. É essa linguagem que Jesus está usando, irmãos. Nicodemo está usando com Nicodemo para tentar esclarecer a sua maior necessidade. Nascer da água do Espírito é apenas uma outra forma de se referir à regeneração inicial. Nascer da água do Espírito é nascer de novo. É nascer do alto. É ser salvo. É sair da morte. É uma forma de falar do novo nascimento que vem unicamente de Deus. Sem esse novo nascimento, irmão, ninguém chega à salvação. Olha aqui. Sem esse novo nascimento, ninguém chega à salvação. Portanto, é necessário você nascer de novo, de Jesus. No versículo 6, Cristo esclarece mais ainda a questão ao dizer que semelhante gera semelhante. Olha aí. Ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Hein? Toda a humanidade aí nasceu da carne. Todos os que se convertem a Cristo e servem à igreja, nasceu do alto. Está muito claro. Mas quando o Espírito realiza a sua obra regeneradora, surge uma nova natureza. Essa é uma natureza viva e espiritual ligada a Deus. Olha aí, nascer de novo significa que você agora está ligado a Deus. Olha que coisa interessante. E depois, irmão, no versículo 7 e 8, Cristo adota uma abordagem ligeiramente diferente, ao abordar a confusão de Nicodemos. Ele disse que ele deveria nascer de novo. Olha aqui. Jesus agora não está falando apenas com Nicodemos. Vamos ver. Mas agora ele está falando para todos nós. Todos vocês devem nascer de novo. Todos vocês precisam nascer de novo. Todos que estão mortos em seus delitos e pecados precisam nascer de novo. Então, irmão, nascer de novo é algo misterioso. É algo feito pelo Espírito Santo quando ele graciosamente decide salvar o pecador. Atenção que aqui é a aplicação também. Esse é o ponto da ilustração do versículo 8. Cristo compara a obra do Espírito Santo ao vento. O vento parece ir para onde quiser, sopra aqui, sopra ali, e você não sabe de onde vem ou para onde vai. Você não pode ver o vento ou prevê-lo. Você não pode controlar o vento. No entanto, você pode ouvir seu som e ver os seus efeitos. Vamos ver os efeitos do Espírito, ou seja, do regenerado.
As coisas são iguais com o Espírito Santo e sua obra de regeneração. Quando ele regenera alguém, quando ele o traz para a vida, você verá um efeito. Vamos ver. Você verá a fé em Jesus Cristo. Aí. Você verá o abandono do pecado. Você verá o amor e deleite em viver em santidade. Nascer do Espírito tem um impacto na vida da pessoa. E isso foi falado, não, isso está no versículo 36, Ezequiel 36, 27. Vamos ler só esse, que isso aqui é importantíssimo, para ver o efeito da obra da regeneração. Vamos lá. Ezequiel 36, 27. Aqui é importantíssimo. Vamos lá, 36, 27, o que diz aqui? Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Você viu os efeitos da regeneração? Os efeitos da regeneração é que aquele que creu vai obedecer a Deus. Aí. Ele não vai obedecer à força, mas vai obedecer espontânea e livremente. Claro que ainda existe uma guerra. Isso é o processo de santificação. Mas ele obedecerá livre e espontaneamente. Ezequiel 36, 27 mostra o efeito da regeneração do novo nascimento. Como acontece isso, é misterioso. Você sabe quando foi regenerado? Você não pode prever quando isso acontecerá com alguém. Mas quando acontece, você vai louvar a Deus. Quando acontece, você perceberá. A pessoa virá sim para a igreja e irá honrar a Deus no culto. Só isso. Você louva a Deus quando sabe que isso aconteceu com você. Você louva a Deus quando vê isso acontecer com outras pessoas. Isso nos leva a considerar, irmãos, o que fazemos com o ensino de Cristo aqui. Anos atrás havia um livro, olha aí, intitulado Como Nascer de Novo. Um livro que ensinava como nascer de novo. O autor deu a impressão de que havia passos que você poderia seguir para nascer de novo. Mas, o que já ensinamos aqui, esse livro está errado. Não existe passos para nascer de novo. É uma obra soberana, graciosa e única de Deus, o Espírito Santo. Você não pode manipular ou controlar o Espírito Santo. Ele fará seu trabalho de regeneração com alguém e quando ele quiser. Ele é soberano nesta obra. Você não faz com que você nasça e não faz com que você nasça de novo espiritualmente. Você não faz isso. Isso é algo que aconteceu com você. Você não mereceu. É algo que vem da graça e da soberania de Deus. Por isso que, Jonas falou, não foi Jonas? A salvação pertence ao Senhor. Regeneração é salvação. É o início de tudo. E daí, se você olhar para o seu coração e disser, não acho que estou regenerado, né, irmãos? Eu realmente não acredito em Jesus. E por isso não acho que tenho essa obra em mim.
Não creio que o Espírito tenha me dado um novo nascimento. E então, se for você, eu perguntaria: você quer isso? Preste atenção. Você deseja um novo nascimento? Você quer ser salvo? Você quer entrar no reino dos céus? Por que você não queria isso? Porque alguém iria querer uma outra alternativa, senão a salvação verdadeira. Se você quiser, então você ora a Deus. Você pode orar a Deus e pode lhe pedir um coração de carne, em vez de um coração de pedra. Você pode orar e pedir ao Espírito Santo que Ele dê um novo nascimento, para que você possa tomar posse de Cristo e viver para Cristo sempre. Na verdade, Deus te chama para fazer isso. Ele quer que todos façam isso. Queridos, se vocês não podem dizer com certeza que nasceram de novo, então orem. Pois sem o novo nascimento não há salvação. Não adianta ser apenas religioso. Sem o novo nascimento não há salvação. Ore urgentemente, porque sem isso não há esperança para o céu. Mas somente a morte que conduz ao inferno. Quando se trata dos nossos filhos, também aqui precisamos fazer disso uma questão de oração. Já ouvi pessoas dizerem que todos os filhos batizados são regenerados, nascidos de novo. Eles são regenerados porque foram batizados. Essa visão é chamada de regeneração batismal. E é um grave erro. Está completamente errada essa ideia. Você não é regenerado ou nasce de novo porque foi batizado. O batismo não concede automaticamente a regeneração àqueles que o recebem. Se assim fosse, então todos que são batizados inevitavelmente acreditariam e teriam os frutos de uma vida santa. Todos que foram batizados seriam santos. Mas, irmãos, você sabe concretamente que isso não é o caso. Infelizmente, às vezes, nossos filhos crescem e se tornam incrédulos. Eles não aceitam as promessas do Evangelho que Deus lhe fez no batismo e não pretendem viver uma vida santa. Eles simplesmente não se importam. Se o batismo regenerasse, então você veria sim os frutos da salvação. Quais os frutos da salvação? Vamos lá: fé, arrependimento, santidade de vida. O fruto da salvação, ou seja, o fruto da regeneração. Não confundir com o fruto do Espírito. Está falando os frutos da regeneração. Fé, arrependimento, santidade. Fruto do Espírito é outra coisa. Não, o Espírito Santo regenera uma pessoa. E quando ele faz essa obra, inevitavelmente existirá uma fé salvadora em Jesus. Atenção. Uma pessoa se apega a Cristo e sua vida muda. Ser regenerado e crer em Cristo muda tudo. Você ouviu? Ser regenerado e crer em Cristo muda tudo. Não ser, não muda nada.
Então, irmãos, ore fervorosamente, regularmente, para que o Espírito Santo faça a sua obra nos filhos da aliança, nos seus filhos, e também em todos aqueles que você quer vê-los salvos. Você quer ver a sua família salva, os seus amigos salvos? Ore pela regeneração do Espírito para eles. Ore para que todos os seus filhos nasçam de novo. Essa é uma das maneiras mais importantes pelas quais você pode e deve orar para os seus filhos. Ore pela regeneração deles. Nascer de novo é uma coisa notável. Aqueles que nasceram de novo são diferentes. Olha aqui. A regeneração é uma mudança incrível e milagrosa. Veja o que diz o artigo 12 dos Cânones de Dort sobre a regeneração. Vamos lá. Artigo 12, capítulo 3 e 4. Ele diz: a regeneração é claramente uma obra sobrenatural, muito poderosa e ao mesmo tempo muito encantadora, muito maravilhosa, muito misteriosa e muito inexprimível. Segundo as Escrituras, inspirada pelo autor desta obra, a regeneração não é inferior à criação ou à ressurreição dos mortos. Você entendeu? A regeneração é criação e ressurreição dos mortos. Só que ele está falando, claro, espiritualmente. Mas não é a ressurreição lá no final de tudo, do corpo. Está aí. A regeneração é uma nova obra de criação e uma ressurreição. Com quem devemos nos surpreender com isso, irmãos? Com Deus. Dê glória a Deus por esta obra. Honre a Deus por esta obra. Louve a Deus por esta obra. Porque sem esta obra ninguém vai ser salvo. Então, irmãos, por ser obra de Deus, lembremos também de orar por aqueles que não passaram por isso. Sejam nossos filhos, sejam nossos amigos, sejam nossos parentes, sejam os nossos familiares. Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Também ele frisou: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E ele falou: é necessário vocês nascerem de novo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmão, vamos fazer, o pastor aqui, ele faz uma oração e eu quero fazê-la, porque eu achei muito importante essa oração. Isso é uma oração, porque todas as pregações do pastor Brenderhoff, ele faz uma oração, dentro da própria pregação. Vamos fazer a oração, eu vou ler, vamos fechar os olhos, vamos orar a oração que o pastor fez para esta pregação. Vamos orar. Pai do céu, pela gloriosa obra de regeneração, louvamos o teu nome. Nascendo de novo do alto e depois crendo em Jesus Cristo, damos todo o crédito e glória a ti. Exaltamos o teu Espírito Santo pelo que ele faz em nossos corações. Ele nos deu vida, ele nos deu a fé e ele nos deu o desejo de viver para ti. Que coisa incrível e maravilhosa é isso, e por isso nós te adoramos e glorificamos o teu nome. Não merecemos, é tudo graça, é tudo misericórdia, por isso exaltamos o teu nome. Pai, essa noite oramos por aqueles que ainda não nasceram de novo. Pensamos em qualquer um de nós que ainda esteja na morte e na incredulidade. Oramos para que o teu Espírito lhe dê corações de carne e os leve à verdadeira fé no Salvador. Oramos por todas as crianças desta congregação e por todos os filhos e filhas da aliança.
Nós te imploramos, por favor, Pai, deixe o teu Espírito fazer a sua obra soberana em todos os seus corações. Oramos para que no devido tempo possamos ver todos os nossos filhos aceitando publicamente e sinceramente as promessas que lhe foram assinadas e seladas no batismo. Oramos isso porque os amamos e queremos louvar o teu nome enquanto você mostra a tua misericórdia para com eles em Jesus. Mas, Pai, também nos lembramos daqueles entre nós que têm familiares que não mostram nenhum sinal da regeneração, daqueles que se rebelaram contra ti e vivem na incredulidade, daqueles que abandonaram a sua fé. Oramos por todos e também por nossos familiares. Novamente os trazemos diante do teu trono e pedimos que você ainda trabalhe em seus corações com o seu Espírito Santo. Senhor Deus, nós te suplicamos, mostre misericórdia àqueles que amamos e faça com que eles nasçam de novo. Pensamos em outras pessoas que amamos e com quem nos preocupamos e que estão perdidas, sejam amigos e colegas de trabalho. Pai, oramos para que possamos testemunhar a tua graça soberana, a tua graça salvífica em suas vidas, os trazendo à salvação em Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Não vamos